Olá, seja muito bem-vindo ao programa PNL em Gotas. E hoje nós vamos falar de um assunto que, quando as pessoas começam a aprender programação neurolinguística, sentem muito interesse, sentem muito atraído, que são os canais representacionais ou sistemas representacionais. Nós vimos nos vídeos anteriores que a programação neurolinguística se interessa pelo estudo da estrutura subjetiva humana. Vixe, mas que palavrão é esse? A PNL interessa pelo que acontece dentro de nós, como que a gente pensa. Você já parou para pensar como é que você pensa? Pois é, a PNL descobriu isso há mais de 40 anos atrás. Nós pensamos processando imagens, sons e sensações. Então, a PNL afirma que nossos sentidos são usados para observar e captar o mundo externo e para reprocessar e representar essas informações internamente no nosso cérebro. Então, ela chama de sistema representacional os nossos canais que têm por objetivo assimilar, armazenar e processar as informações e criar um mapa nosso. Então, ela fala que esses canais representacionais, eles podem ser percebidos quando a gente fala e pela linguagem do nosso corpo. E que a maioria das pessoas tem uma tendência a criar preferência por um ou mais canais. Então, apesar de todos termos os 5 canais, os 5 sentidos, nós temos tendências a criar preferência por um ou no máximo 2. E nós temos um terceiro geralmente mais fraco. Então, nós temos o canal visual, que é usado para ver, o auditivo para ouvir, o tato para tocar e sentir, o olfativo para cheirar, o gustativo para sentir os sabores. A PNL junta o tato, o olfato e a gustação num único sentido e chama ele de sinestésico. Então, para programação neurolinguística tem o visual, o auditivo e o sinestésico. O canal visual, ele inclui o que a gente vê, como nós somos vistos, e ele é usado para as nossas imagens internas. A gente trabalha muito com imagem dentro da gente, a gente que não percebe, mas toda vez que a gente fala, está abrindo imagem dentro de nós. É também usado para visualizar, para imaginar, para sonhar acordado. Então o canal visual ele é muito utilizado para esses objetivos. O auditivo inclui sons, palavras, o timbre, o volume da voz, das palavras. Ele é usado para ouvir música internamente. Tem pessoas que têm música na cabeça o dia todo, toca musiquinha o tempo todo. Ele é usado também para o nosso diálogo interno. A maioria de nós, mas o auditivo muito mais, conversa muito consigo mesmo, tem um diálogo interno, os pensamentos. E ele é usado também para ouvir a voz de outras pessoas dentro de nós, processando o que já aconteceu, uma conversa agradável, desagradável. Então, o auditivo, ele ouve o que a outra pessoa falou com ele. E tem o canal sinestésico, que é feito das sensações de toque, temperatura, cheiro, sabor, e que é usado para processar as nossas sensações e os nossos equilíbrios. Uma pessoa visual, geralmente, tem tendência de ter preferências por atividades ligadas gosta de ver filme, imagens, gosta de moda, gosta de TV, gosta de redes sociais pelas imagens, gosta de decoração de ambiente, consegue perceber muitos detalhes do ambiente, do visual. Um auditivo, ele se interessa geralmente por línguas, por escrever, por música, por treinamentos, por leitura. E o sinestésico, muito interesse por as coisas ligadas ao corpo.
ginástica, atividade física, massagem, artes plásticas, mexer com o campo, com a agricultura. Então, são essas 3 primeiras informações. Então, lembrando que nós temos os 3 canais, mas que nós temos tendências a criar preferência. E dá para identificar, vou falar das características, vou compartilhar agora com vocês as características dos 3 canais, e dá para a gente perceber quando a pessoa fala e pelo movimento dos olhos, pela postura do corpo, pela respiração, pelos gestos da pessoa. Então é isso que a gente vai ver. Então, um visual, quando você está diante de um visual, você vai perceber logo. Ele fala alto, fala rápido, fala claro, gesticula muito aqui no alto, geralmente é mais ansioso, mais acelerado, mais pilhado, uma respiração curta, superficial, e por causa dessas características, o visual geralmente tem tendência a ter transtornos de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, ele olha muito para cima, então o visual conversa, olhando muito para cima, gesticulando muito aqui no alto. 3 visuais, quando estão num contexto mais relaxado e estão conversando, quem chega de fora e olha os 3, acha que eles estão brigando, porque eles falam alto, cada um interrompendo o outro. Aí você chega, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nada, estão só conversando. Outra coisa, um visual, ele é mais organizado, mais detalhista, gosta muito de apertar os olhos e ficar pegando perto dos olhos. Quando ele está trabalhando, lendo, estudando, fazendo uma atividade, ele não é incomodado por sons externos, então ele consegue manter a concentração. E o visual não gosta que chega muito perto dele e nem que encosta nele. Então, se você perceber que a pessoa é visual, evita tocar nele e chegar muito perto. Você chega perto do visual, ele afasta. Não é porque ele é metido, não é porque ele precisa de distância para enxergar melhor. Valoriza muito a aparência e trabalha, memoriza melhor com imagens, ok? Então, essas são algumas características do visual. Um auditivo, ele tem um ritmo da voz, a velocidade da voz é mediano, ele não fala nem tão rápido, nem tão devagar, tem um tom de voz melodiosa, ressonante, fala bonito, fala bem, gosta muito de conversar, de contar história, de contar piada. Um visual é péssimo para contar piada. O auditivo é aqueles contadores de piada, é aqueles artistas que apresentam no Faustão, no Raul Gil, imita a voz de 10, 15 pessoas. Aquilo é um visual por excelência, um auditivo por excelência, desculpa. Outra característica do auditivo, ele tem tendência muito de ficar na posição do telefone, ficar de lado, quando ele está, normalmente ele está de lado, ou põe a mão assim, é chamada posição de telefone. Comecem a observar músicos e cantores, eles cantam muito de lado, tocam o instrumento muito de lado. Outra característica do auditivo, ele conversa muito consigo mesmo, ele tem um diálogo interno muito intenso. Essa conversa interna é tão forte que você vai ver muitos auditivos andando sozinho e conversando sozinho em voz alta. Aí você observa uma pessoa dessa e fala assim, o cara está surtado. Não, um auditivo, para ele processar a informação direito, para ele pensar direito, ele tem que ouvir ele falando. Se você pede um auditivo para fazer a leitura de um texto em silêncio, ele vai ter muito mais dificuldade do que se ele, mesmo que ele fale baixo, leia devagar, baixo, mas murmurando, ele já processa a informação melhor. Outra coisa, outra característica do auditivo
ele não consegue manter a atenção se tiver barulho externo. O visual, nós falamos que pode estar tendo música, a gente conversando, e ele consegue manter a concentração. O visual consegue estudar e fazer atividade até ouvindo música. Agora, o auditivo, ele é muito incomodado por barulhos, tira muito a concentração dele. E o auditivo, ele lembra muito do que você falou, do tom de voz, do conteúdo. Já o visual lembra do rosto, da sua cara, das suas feições. Então, essas são as características do auditivo. E o sinestésico, ele tem um tom de voz mais baixo, ele fala mais lento, mais pausado. Quando ele está conversando, ele gosta muito de tocar em si mesmo, ele gosta de passar a mão no cabelo, ele gosta de ficar se alisando. Ele também, se estiver conversando com uma pessoa, ele tem tendência de querer pôr a mão. Vocês já perceberam, já tiveram a experiência de estar conversando com a pessoa e ele meteu o mãozão? Isso geralmente é um sinestésico que faz isso. Lembra? Se você perceber que essa pessoa é sinestésica, é até bom que você fale, ô fulano, põe a mão. Quando está falando, mas você lembra, ele põe a mão dela, ela adora. Agora, se você perceber que é um visual, evite tocar, porque você vai ser repreendido. Então, outra característica do sinestésico, ele tem um tom muscular mais relaxado, uma postura mais relaxada, ele olha muito para baixo, e por causa desse tom muscular, essa postura e esse olhar para baixo, os sinestésicos têm tendência de apresentarem mais transtorno de depressão. Então, o visual, transtorno de ansiedade, o auditivo, os transtornos obsessivos, paranoicos, de ficar remoendo as coisas, de ficar processando através desse diálogo interno, e os sinestésicos geralmente têm padrões depressivos e são mais impulsivos. Os sinestésicos. O sinestésico não pensa, ele age, porque é sensação, é impulso. Depois que ele vai processar a informação e aí muitas vezes se arrepende e gesticula muito aqui embaixo. Então, esse conhecimento, ele é fundamental no dia a dia. Por exemplo, um marido visual com uma esposa sinestésica, se eles não entenderem que o funcionamento deles são diferentes, eles acham que um está gostando mais do outro. Eles saem para passear, quando assusta, o visual está lá na frente, o sinestésico está lá atrás, seja ele masculino ou feminino. E aí um fala, para que essa correria? O sinestésico, o auditivo, o visual anda mais rápido. Um visual com um auditivo. O visual, quando está falando, ele gosta que você olhe para ele. O auditivo, ele tem uma tendência de, quando está conversando, de virar um pouco de lado e te oferecer o que ele tem de melhor, que é o ouvido dele. E o visual fica maluco com isso. Ele fala, olha para mim, quando você está conversando, mas eu estou te ouvindo, pode falar, não, olha para mim. É engraçado isso. Então, quando você começa a conhecer as características dos três tipos do visual, do auditivo, do sinestésico, você começa a entender os comportamentos e as atitudes que eles têm. E isso melhora muito os relacionamentos, tanto relacionamento familiar, amoroso, relacionamento em ambientes de trabalho. Um líder visual com um colaborador sinestésico, se ele não entender isso, vai ter conflito e vai ter dificuldade no relacionamento. Então, e qual que é o desafio de usar essa informação? A maioria de nós somos muito distraídos quando estamos conversando com outras pessoas. As pessoas mostram o funcionamento delas pelo que elas falam, pelo corpo, só que a gente está olhando, mas não enxerga, está escutando, mas não ouve. Então, para eu usar esse conhecimento nos meus relacionamentos, eu sou desafiado a estar mais atento, mais presente
e aprender a calibrar, observar as pessoas, porque elas vão mostrar como que ela funciona. E quando eu descubro como ela funciona, eu posso ajustar o meu funcionamento ao dela para criar uma harmonia no relacionamento. É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, deixe o seu like aqui, compartilhe essa informação, esse conhecimento que ajuda muito nos relacionamentos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!